estrutura para isso. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Nós estamos chegando hoje ao nosso quinto sermão no livro de Atos dos Apóstolos. Quinto sermão, passa rápido, né? Já estamos no quinto sermão e nós vamos tratar hoje sobre a natureza de uma igreja viva. Uma igreja que se move, uma igreja de Cristo. Ela tem uma essência, ela tem características que elas precisam demonstrar no decorrer da sua vida. Como é que a gente identifica o que é igreja, na verdade? Como é que a gente distingue igreja de seita, de clube? As igrejas precisam ter no seu DNA, na sua natureza, tudo isso que a gente vai ver hoje. E é muito interessante porque o texto de hoje fala como vivia a igreja daquela época. Qual época, pastor? Daquela época pós-Pentecostes. Daquela época depois da descida do Espírito Santo. Daquela época que o Espírito Santo agora habita perenemente a igreja. Como é que essa igreja responde? Como é que ela vive de fato? O que é que ela faz? Qual é a sua natureza? É sobre isso que nós vamos ver nessa manhã. Após Pentecostes, a igreja saiu de 120 pessoas a 3.120 pessoas aproximadamente. Porque o resultado da pregação do apóstolo Pedro foi uma conversão em massa de 3.000 pessoas. E essa passagem de hoje mostra como a obra do Espírito Santo não termina no momento da conversão. Eu recebi o Espírito, agora pronto, sou outra pessoa, mudei. Não, é um processo que vai se estabelecendo. A conversão agora dá lugar à santificação e nós vamos sendo moldados na vida comunitária, na vida da comunhão. Vejam, a gente vai perceber na leitura de hoje que por mais que a igreja nos dê trabalho, por mais que a igreja, às vezes, a gente pense de vez em quando, por que o Senhor resolveu reunir um monte de gente com várias culturas, com várias criações diferentes, colocar tudo no mesmo lugar para servir a Ele? Por mais que isso às vezes seja estranho a nós e nos cause dificuldade, mas é na vida comunitária que o Senhor foge o caráter da igreja. É na vida comunitária. E a gente vai perceber tudo isso hoje. Então esse texto mostra também a essência da igreja de Cristo. Aqui temos um retrato da igreja que serve de modelo atemporal. Eu não gosto muito da frase que nós temos que ser como a igreja primitiva. Eu não gosto muito disso não, porque eu pergunto, qual é a igreja primitiva? A de Coríntios? Coríntios é a igreja primitiva. Aquelas 7 cartas que o Senhor enviou àquelas igrejas era a igreja primitiva. E tem um monte ali que a gente não pode ser aquilo, né? Não é? Nós temos um monte ali que a gente não pode ser. Então, eu não gosto da frase, nós temos que ser e voltar ao modelo da igreja primitiva. Cuidado, você tem que definir qual é a igreja. Mas essa narrativa de Atos não é uma narrativa da igreja primitiva. É a narrativa de um pós-Pentecostes, a igreja vivificada, o modelo de avivamento. Um modelo de uma igreja que está viva. Um modelo de uma igreja que agora acabou de receber o Espírito Santo, como é que ela respondeu na vida cotidiana? É isso que a gente tem que observar aqui nesse texto. Então, como é que é essa essência? A primeira coisa que a gente vê na narrativa do texto é que eles perseveravam em 4 coisas aí. O que era? Doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira coisa que a igreja fazia era perseverar no culto, na vida de adoração. Esse verso 42 é um verso que tem sido interpretado pela nossa tradição reformada de elementos de culto. Inclusive o pastor de vocês escreveu um livro sobre isso. E o Catecismo de Heidelberg fala justamente sobre a ideia de que esse verso quer dizer o seguinte: você persevera no culto, porque o culto também tem que reverberar na vida e a vida tem que influenciar no culto. Então observe bem. O que é que a gente tem no culto? O que é a doutrina dos apóstolos? Pregação. Ok? O que é a comunhão? Não só a nossa reunião na Assembleia, mas todas as vezes que a gente oferta pensando na necessidade do trabalho, e também a gente oferta pensando na necessidade do missionário, quando a gente oferta pensando na necessidade de socorrer o pobre necessitado. Então nós estamos pensando em comunhão fraternal, porque Lucas sempre usou esse termo dessa maneira.
Quando a gente fala em partir o pão, o que é o partir o pão? É porque toda hora eles viviam comendo na casa um dos outros? Não, nem toda hora. Isso era bom. Parece que o texto aponta que isso era uma realidade na vida deles. Ok. Mas aqui a ideia de partir o pão é o quê? Santa Ceia do Senhor. Os sacramentos. Batismo e Santa Ceia. E o último, as orações. Então, as orações. Pastor, então quer dizer que nesses elementos de culto, que o senhor está dizendo aí, cadê o louvor? O louvor não está aí. A música não está aí. Está sim, senhor. Porque as orações, as músicas no culto tem que ser orações cantadas. Quem canta, dizia Santo Agostinho, ora duas vezes. Então entenda, a primeira essência da igreja é que ela não abre mão de adorar. Ela não abre mão de cultuar. Ela não abre mão de estar na presença do Senhor, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento. Adorando. Em comunhão, já contribuímos com nossas ofertas, agora nós estamos ouvindo a doutrina dos apóstolos, agora já temos também os elementos de Santa Ceia, já tivemos o culto de Santa Ceia e batismo, e agora nós estamos orando. Orando como? Já fizemos as nossas orações e já cantamos ao Senhor. Então, é uma igreja que tem como principal, como ápice da sua vida, cultuar, adorar. Porque a resposta imediata à grande obra de salvação que foi feita na nossa vida é adorar o Senhor. É cultuar o Senhor. Essa é a resposta de um coração que se viu em trevas, em densas trevas, e agora a luz de Cristo raiou nele. Ele não tem outro prazer maior na vida, a não ser vir aqui, glorificar, adorar, cantar, exaltar o nome do Senhor. Se essa não é a nossa natureza, o que de fato aconteceu em mim? O que de fato mudou se eu não tenho prazer na casa do Senhor com meus irmãos cantando e glorificando o nome do Senhor? O que mudou em mim se esse não é o meu maior prazer? Se o meu prazer está nas festas mundanas, se o meu prazer apenas está fora da comunhão dos santos, o que houve realmente em mim? Então é uma igreja, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela tem prazer em perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ela tem prazer no culto. Ela tem prazer na vida de adoração. Aqui, na perseverança, no ensino apostólico, eles têm prazer porque o objetivo é que a instrução doutrinária, baseada nas obras de Cristo, seja o principal alvo do nosso crescimento. Não era apenas uma mera curiosidade intelectual, era uma formação espiritual. Nós estamos sendo formados espiritualmente e precisamos da doutrina sadia, santa, pura e sem mistura para que a gente se pareça com Cristo. É por isso que a gente persevera na doutrina dos apóstolos. Por isso que as pregações aqui precisam, em qualquer igreja que seja saudável, precisam partir das Escrituras, da exposição fiel das Escrituras. A comunhão verdadeira, que está na palavra koinonia aqui do verso 42, não é apenas uma socialização, não é apenas um encontro social. Um encontro realmente festivo, social, bacana, que a gente faz no domingo para que a gente tenha aí um início de semana agradável. Não, a gente envolve compartilhar a vida. O que nós fazemos aqui no domingo é vida na vida. Nós viemos para cá para que a minha vida influencia a sua e a sua influencia a minha. Para que a gente, de alguma maneira, se conecte e entenda qual é a necessidade um dos outros, para que a gente, de forma efetiva, coopere com a modificação dos meus irmãos. Um exemplo prático disso é que a gente não quer apenas que aqui no culto a gente pense em só louvor e adoração ao Senhor, mas a gente pensa naqueles que estão sofrendo nesse exato momento, que não puderam estar aqui, porque estão passando necessidade. Por isso que a gente oferta, por isso que a gente faz o ofertório, ou alguém que está no campo, por isso que a gente se preocupa com missões agora, na hora do culto, por isso que a gente dá a nossa oferta, a nossa contribuição, porque é muito fácil dizer que ama e não se preocupar com aqueles que estão necessitados. Então isso é comunhão verdadeira, koinonia aqui. Pastor, mas essa ideia de koinonia, já que o senhor está falando de culto, não é um ajuntamento comunitário? Em que o senhor se baseia para dizer que isso está falando de ofertório? Eu me baseio no simples fato porque Lucas nunca usou a palavra koinonia se não fosse por fraternidade cristã.
Lucas nunca usou, nem no seu evangelho, e nem em Atos dos Apóstolos. Você pode fazer uma análise exegética disso e que você vai ver e constatar. Lucas só usava comunhão para pensar no outro, na necessidade do outro. E por que ele coloca isso? Onde é que a gente expressa isso no culto? Nos ofertórios. A gente não oferta porque a gente apenas está devolvendo ou reconhecendo a gratidão. A gente oferta porque a gente quer que vidas sejam modificadas, que pessoas sejam transformadas, que necessitados sejam acudidos, que os nossos diáconos tenham com que socorrer aqueles que precisam de medicação, de completar alguma situação emergencial na sua vida. Então é por isso que a gente pensa em comunhão, por isso que Lucas pensa em comunhão no culto. Então, não é um tempo de individualismo, o culto é a celebração da comunhão, da vida na vida, o culto é bíblico, é coinonia pura, é contracultural. Uma igreja viva compartilha não apenas doutrina, mas também cargas emocionais, alegrias, dificuldades. Ela precisa ser hospitaleira, ela precisa orar em comunhão, ela precisa de apoio financeiro aos necessitados. Tudo isso a gente faz quando a gente está no culto. A gente expressa isso no culto. Outra coisa que a gente expressa no culto é o partir do pão. É justamente a adoração no templo, nas casas, o culto formal, a comunhão também doméstica, para que cada vez mais a gente possa partir o pão de maneira que a gente expresse aquilo que Cristo fez na ceia do Senhor, que Cristo fez por nós, e na ceia do Senhor a gente expresse isso. Observem bem, meus irmãos. O partir do pão refere-se provavelmente à ceia do Senhor, a celebração da morte e ressurreição de Cristo, mas também as refeições comunitárias, o amor ágape, sacrificial entre um e outro, que chama a gente para sentar na mesa. Não tem coisa mais maravilhosa do que quando a gente está na mesa dos nossos irmãos ou eles estão na nossa mesa. Eu gosto muito de mesa. Eu fico brincando, se tiver irmãos ao redor da mesa, 2, 3 horas, 4 horas, tranquilamente. Porque não tem nada que nos una mais. Não tem nada com que você compartilhe mais. Não tem nada com que você... Não tem nada mais com que você se identifique do que a mesa. Jesus sentou à mesa. E foi no sentar da mesa que ele fez o ato mais emblemático de todos, dizendo: tomem o pão, beba do cálice, vocês farão isso até que eu volte. E depois, naquela noite, ele foi traído e tomou o seu martírio, e tomou sobre si os nossos pecados. Ele fez isso numa mesa. Ele se identificou numa mesa. Ele sentou na mesa. Entenda bem isso. E Lucas está dizendo, vocês precisam perseverar nisso. Isso é o nosso DNA. E a última coisa desse primeiro verso, 42, é as orações. As orações aqui indicam momentos de orações coletivas e regulares, mas a espiritualidade aqui é tanto litúrgica, mas tem que ser litúrgica, mas também tem que ser doméstica, tem que passar para a nossa vida a questão da oração. É muito importante isso. Então entenda, o primeiro ponto do Lucas aqui, auxiliar do apóstolo Paulo, mas o médico Lucas aqui, o primeiro ponto é, sem dúvida nenhuma, que a igreja verdadeira, que essencialmente, que tem a natureza de uma igreja, ela persevera no culto. Ela está sempre cultuando. E o culto tem que extrapolar para a vida. Eu só persevero na doutrina dos apóstolos aqui? Não, eu tenho que continuar lendo a Bíblia em casa. Eu só pratico comunhão aqui, quando eu estou com vocês, ou eu tenho que pensar nos necessitados, nos pobres, quando eu estiver em casa? Eu só parto o pão na ceia do Senhor, eu posso parti-lo em casa? Eu só oro aqui e canto aqui, ou posso fazê-lo em casa? Devo fazê-lo em casa. Então, quando eu falo que o culto extrapola para a vida e a vida retroalimenta o culto, é justamente isso que Lucas está dizendo aqui. Eles perseveravam cultuando, mas esse culto extrapolava para a vida deles. Isso é essencialmente ser igreja verdadeira. Isso é que é ser igreja de Cristo. Segunda característica, além de perseverar no culto, a segunda característica da essência, da natureza da igreja, é que toda alma que é crente tem temor. Olha aí na sua Bíblia, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos
por intermédio dos apóstolos. Eu gosto muito da forma que Lucas constrói isso. Para mim, eu leio isso da seguinte perspectiva. O que caracteriza um crente não é a capacidade produtiva que ele tem, ou os grandes poderes que ele supostamente tem, o poder de curar, de profetizar, de falar em línguas, de isso, daquilo outro. Olha, aquela irmã, quando ela ora, a gente se arrepia todo. Aquele outro lá, que quando ele fala, o chão treme. Eu sou impressionado como o Lucas constrói isso aqui, porque ele coloca temor e prodígio junto. O que é que Lucas está fazendo aqui? Lucas está dizendo o seguinte: a característica principal de alguém que é convertido é temer ao Senhor. Não são os prodígios, até porque ele coloca os prodígios e sinais, quem fazia? Era a comunidade dos 3.100 pessoas que estavam fazendo os prodígios e sinais? Não, Lucas diz categoricamente, somente feito por intermédio dos apóstolos. Para mostrar o seguinte, quem precisava que se confirmasse na vida deles que eram de Cristo, eram os apóstolos. Porque eles eram a liderança da igreja. Quem tinha que fazer sinais e prodígios eram eles. Para dizer o seguinte, peraí, o Cristo de vocês ressuscitou, o Cristo de vocês curou, o Cristo de vocês multiplicou pão. Por que vocês não fazem? Vocês não disseram que são apóstolos dele? Entende a necessidade dos apóstolos confirmarem tudo isso, com prodígios e sinais, mas nós não. Os crentes ordinariamente que vieram depois da sucessão apostólica, nós não precisamos de sinais e prodígios para mostrar que somos servos do Senhor. Sabe o que a gente precisa? De uma palavrinha chamada temor. E há o produto que está na falta no meio dos crentes. Crentes que abrem a boca, falam o que querem, não entendem que Deus está presente. Eles fazem negócios escusos. Eles fazem contratos absurdos, eles roubam pessoas, eles exploram. Cadê o temor, meus irmãos? Temor é a capacidade de entender que Deus é quem Ele é e nós somos quem somos. Temor é um medo reverente que não nos para, mas que sabe exatamente a posição de Deus e a minha. É aquele medo reverente que o povo no deserto, quando entendeu quem era Deus, chamou Moisés e disse, interceda por nós, porque nós não vamos fazer isso não, que nós estamos com medo. Porque nós sabemos quem Deus é e quem nós somos. Então, parece que nós não estamos na presença do sagrado. Há uma impressão, quando eu vejo conversas de alguns crentes, que eles perderam... Eu não estou falando daqueles momentos de descontração, que a gente brinca, que a gente conta as nossas piadas, que cada piada ruim, pior do que a outra. Mas a gente ri, não tem problema nenhum disso, que a gente se diverte. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas sérias, de relacionamento de trabalho promíscuo. Eu estou falando de capacidade da outra abrir a boca, meter o pau, sentar a língua no outro irmão, sem nenhum pudor. Sem nenhum medo. Como Deus não tivesse absolutamente presente na vida dessa pessoa. Eu estou falando disso. Parece que nós perdemos no século XXI a percepção do sagrado. Nós estamos corondel. A face de Deus está sobre nós. E a gente esquece disso. A gente vive como Deus não estivesse olhando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Uma igreja viva é marcada por uma reverência diante da santidade de um Deus que é santo, 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 3 vezes. A única perfeição nas Escrituras que foram ditas por 3 vezes na boca dos anjos, não é que ele é poder, power, como muita gente faz aí, né? Não. Ele é holy, 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 santo, santo, santo. Somente essa perfeição foi dita 3 vezes na boca dos anjos. Não é que ele é poderoso, grande Deus. Ei, se ele é o que as Escrituras dizem que ele é, meus irmãos, nosso comportamento diante dele precisa ser um comportamento de temor. Nós temos que ter respeito, nós temos que ter reverência. Hoje, mesmo
sem os sinais apostólicos, Deus continua confirmando a sua palavra aonde? Na vida de temor do seu povo. É assim que Deus confirma. Deus não precisa de sinais no meio do seu povo miraculosos, maravilhosos. Ele continua fazendo, continua curando, continua salvando, continua modificando vidas, continua tirando pessoas de situações difíceis, mudando perspectiva. Ele continua fazendo tudo isso. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Ele manifesta o seu poder no meio do seu povo. Ok, mas essa não é a confirmação que a gente precisa. A confirmação que a gente precisa é que é uma igreja que teme ao Senhor. Terceira característica de uma igreja que é uma igreja viva, uma igreja saudável, ela vive em união. Chegamos agora no ponto da unidade. Primeiro, ela persevera no culto e o culto passa para a vida. Segundo, ela tem temor. Terceiro, ela vive em união. Então, viver em união. Essa é a característica. A gente precisava ter isso, ou precisamos ter isso. Veja se não é isso que está no verso 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Deixa eu logo fazer um parêntese introdutório, não quero perder tempo nisso. Alguns crentes, alguns irmãos, infelizmente, a minha perspectiva, equivocados, têm usado esses dois versos para defender a ideologia política disfarçada de bem humano chamada de comunismo. Observe, eu não estou defendendo nenhum espectro político aqui, eu estou defendendo a exegese do texto. Quando os irmãos querem ter tudo em comum, a propriedade é deles. Não é o Estado que governa. Eles vendem porque a propriedade é sua. Não é ninguém que vai lá e toma. Eles fazem isso livremente, porque eles são liberais. Isso é generosidade. Isso é liberalidade. Tá certo? O texto não diz que a igreja controlava. Vai ter uma passagem lá em capítulo 5, que Ananias e Safira resolvem mentir ao Espírito Santo de Deus, vendendo uma propriedade que era deles, chegaram e deram só parte do dinheiro, caíram fulminados aos pés dos apóstolos. Pedro, antes deles morrerem, o que foi que Pedro disse? Espera aí. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? Não era de vocês a propriedade? Quem foi que mandou vocês vender? Nós fomos lá botar o revólver na cabeça de vocês tomarem? E tomar de vocês? Não. Nós invadimos a terra de vocês? Não. Nós pedimos para vocês venderem? Não. Mas vocês venderam e vêm aqui dar uma parte, vocês mentiram ao Espírito Santo. O problema não é que eles deveriam ter entregue todo o dinheiro. O problema é mentir ao Espírito Santo. Esse é o ponto. Então entenda, cuidado, viu? Cuidado com esse besterol que as escrituras defendem certo aspecto político ou espectro de um lado ou de outro. A escritura está aqui acima de qualquer espectro político e ela bate nos dois lados. Então eu vejo muita besteira sendo dita desse texto, então eu tenho que logo colocar isso de frente, porque essa não é a minha interpretação do texto. A interpretação é que existe generosidade no meio dos crentes, porque eles administram o que Deus deu para eles, e eles dão de conformidade com o que eles querem, eles é que dominam, eles é que vendem ou não, eles que compartilham, porque a responsabilidade é deles, não é de Estado nenhum. É deles. Então eles fazem o que eles bem entendem com o que é deles. Agora, sendo deles, quem foi que deu a eles? O Senhor nosso Deus. E se o Senhor deu, e se meu irmão também recebeu, então a melhor forma de vivermos essa união é tudo que a gente tem ser tudo nosso. É muito mais racional. É muito mais lógico. Nós vamos ter menos necessitados se nós nos juntarmos. Tinham tudo em comum, isso não é comunismo, já expliquei, mas desprendimento voluntário, amor prático. Eles vendiam sua propriedade para socorrer os necessitados. E expressão radical de coinonia, de comunhão.
Eles aqui não faziam amizade seletiva, né? É o meu grupinho. Aqui não tem panelinha não, gente. Porque um gosta mais de um do outro. Eu sei que você pode até, às vezes, ter mais afinidade com uma pessoa do que outra, desenvolver uma certa amizade com um mais do que o outro, mas no meio da gente não poderia ter panela. Não deveria ter os grupinhos. Porque é antibíblico. Você está pecando quando você faz isso. Você pode ter uma amizade, uma afinidade, você pode ter o que for, mas você tem que estar aberto para todas as pessoas da igreja. Você tem que estar pronto para socorrer o teu irmão. Você tem que estar pronto para, com significado na sua vida, estar aberto a todos e abraçar todos que te procurem. Senão sua fé é uma farsa. Sua fé é farisaica. Quando você prefere só apenas um grupo dentro da sua igreja, você está cooperando para dividir o corpo. Você luta contra Cristo. Você é o inimigo da cruz. A cruz nos uniu. Você não pode trabalhar para nos separar. Você tem que cuidar da sua língua. Você tem que cuidar da sua boca, como você fala. Você tem que cuidar até os gestos que você faz, a mensagem que você manda. Imagine eu, um pastor, que agora tivesse um grupo dentro da igreja que eu favorecesse. Perdi meu ministério. Acabou-se. Já era. Eu não posso estar na frente de vocês. Eu posso ter afinidades, alguns com mais aqui, outros, que a gente gosta talvez da mesma coisa, do mesmo tipo de carne, ou talvez do mesmo tipo de drink. Não tem problema. Às vezes a gente se compartilha de algumas coisas. Não tem problema com isso. Agora, eu estar fechado para alguém da minha igreja. Alguém do meu corpo. É como eu rejeitar o meu braço e dizer assim, olha, você é muito feio, irmão. Fica para lá. Como é que você faz isso? Outros têm problemas com cabeça. Como é que eu diminuo o tamanho da minha cabeça? Não tem jeito. Eu não posso dizer que eu não gosto dela. Então entenda. Foi mal. Mas tudo bem. Então entenda. Você não pode rejeitar seu pé porque ele é torto. Dizer assim, não quero andar mais com você. Não tem jeito. Observe. A figura que o apóstolo Paulo usou é um corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 a 27. É um corpo. Como é que eu digo ao corpo? Eu não estou aberto para a mão, para o pé. Você trabalha quanto o que Cristo fez. Cristo une, você separa. Não pode ser assim, meus irmãos. A unidade nossa tem que ser de verdade, não pode ser de fachada. Eu não posso ouvir uma história de alguém que está tendo um problema, uma necessidade, e eu dizer, tá bom, meu irmão, Deus te abençoe, vai dar certo, vai mudar, palavra de encorajamento, autoajuda, sem eu ir para casa e pensar, como eu posso efetivamente, qual a rede de amigos, qual é o conhecimento que eu tenho para tirar aquela pessoa daquela situação? Eu tenho que pensar efetivamente nisso. Olha, eu não tenho emprego, mas fulano, eu me lembro de fulano, que uma vez estava precisando. Peraí, eu vou falar com fulano. Gente, ou a gente vive isso, ou nós estamos brincando e está aqui, tá? Ou a gente vive isso na prática, ou a gente está só perdendo tempo. Está perdendo tempo. Eu não quero pastorear uma igreja que a unidade dentro dela seja uma farsa. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu fico. Porque eu nunca pratiquei, graças ao meu bom Deus, não tenho praticado isso com ninguém. Se não é para ser unido ao corpo, não tem corpo. O corpo é unido. O corpo é unido. Eu gosto muito da ilustração de Neemias, capítulo 3. Vocês veem como é que são as coisas. Ou você joga no time de Neemias e que se agrupou, ou você joga no time de Sanbalate, Tobias. Sempre existe isso na igreja. Se lembra da história da reconstrução do muro? Neemias se inquieta, ouve o relato, a tua cidade está toda destruída, ele fica triste, vai na presença do rei, pede, o rei dá a passagem, dá recursos, ele reúne um pessoal e eles vão construir o muro. Eles estão construindo o muro de Jerusalém. Aquilo não é muro só não, aquilo é identidade nacional. Aquilo ali está sendo reconstruído, a identidade do povo de Deus. Entenda, aquilo não é um muro não, aquilo é identidade nacional. E eles estão reconstruindo o muro. E quem é que chega lá? Sempre tem o Sanbalate, sempre tem o Tobias. Vai dar certo não, rapaz. Isso aí vocês estão perdendo tempo.
Não, não tem hoje nos nossos dias isso. De jeito nenhum, só tinha naquele tempo, né? A gente propõe uma coisa na igreja, isso vai dar certo nada, rapaz. O pastor está doido. Conselho endoidou. Não vai dar certo. Isso aí não vai para frente, menino. Isso aí está tudo errado. Quem construiu a identidade não era quem desacreditava, era quem pegou nos instrumentos, se juntou com quem estava construindo o muro e executou a ação. É isso que a gente precisa, meus irmãos. A gente precisa, ao invés de estar fazendo análise de engenharia de obra pronta, ou de obra que ainda está para acontecer, é juntar forças e executar o que a gente precisa. E a quarta e última coisa, que também está no texto. A penúltima coisa. Uma igreja saudável dá testemunho público. Veja o que está no verso 46 e 47 da sua Bíblia. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esse era o 45, agora o 46 e 47. Diariamente perseveravam os unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Hoje a igreja é uma das instituições que mais está em descrédito. Por quê? Porque nós paramos de dar testemunho público. O nosso testemunho público é uma vergonha. Hoje pastor é sinônimo de ladrão, igreja é sinônimo de empresa. É uma vergonha, é uma tragédia. Mas na época que o avivamento vem, na época que o Espírito habitou a igreja respondia com testemunho público. Por que o testemunho era público? Porque, veja, eles eram unânimes com o mesmo Espírito, um só coração. Eles adoravam no templo e nas casas. O culto era formal, a comunhão doméstica. Eles louvavam a Deus e a vida ia sendo gerada para dentro da comunidade. Hoje é o contrário, a dinâmica era igreja influenciando o mundo, saindo daqui para dar testemunho público. Hoje é o contrário, a gente quer pegar aquilo que está dando certo lá para botar para cá, porque a gente tem que segurar os jovens. Porque a gente tem que agradar o povo, senão o povo vai embora, pastor. Deixa de dar dízimo. Então a dinâmica mudou. Os caras não estavam nem aí, eles estavam fazendo o trabalho deles. Eles iam para o templo, cultuavam. Iam para casa, adoravam. Eles viam necessidade, passando fome, ajudavam. E esse testemunho ia se espalhando para onde? Para dentro da sociedade. E o povo dizia, esses homens são crentes. Esses são verdadeiramente de Deus. Era um testemunho que agradava a todos, certamente não pelo fato de que os irmãos da igreja viviam tentando agradar a comunidade. Eles não estavam para bajular a comunidade, não. Mas o que acontecia é que o povo era simpático porque eles viviam o que eles estavam pregando. Esse é que é o grande impacto. A gente vai começar a causar um impacto lá fora quando a gente viver lá fora o que a gente prega aqui dentro. Esse é o ponto. O problema é que muitas vezes a gente quer trazer as coisas que estão vivendo lá fora para pôr aqui dentro. É invertido. A proposta é outra. É daqui para lá e não de lá para cá. Você, meus irmãos, e eu não glorificamos a Deus pregando uma coisa e vivendo outra. Você glorifica a Deus, você impacta o mundo quando a gente vive aquilo que a gente prega. E é por isso que eles estavam caindo na simpatia do povo. Quem é que diz o povo que a gente é? O que é que o Senhor diz que nós somos do mundo? Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Uma igreja viva, alegre, unida, adoradora, evangelística, ela vai impactar naturalmente a sociedade. Isso é comum que aconteça. Então, eu gostaria que a gente caísse na simpatia do povo de Tampa. Eu gostaria que eles falassem de nós dizendo o seguinte, olha, são uma igreja que vive aquilo que eles estão pregando. São uma igreja que procura viver aquilo que eles estão anunciando. Isso é um exemplo de ser uma igreja realmente viva. E por fim, a última coisa é que toda igreja assim, ela cresce, viu? Ela cresce. A gente falou na escola bíblica de 3 modelos de igreja.
A gente viu uma igreja que mantém a igreja de manutenção. Ela só cresce, às vezes, biologicamente, quando alguém tem um filho, mas, ao mesmo tempo, ela para, vira um platô e depois ela vai downsize. Ela vai caindo. Muitas igrejas estão assim hoje, aqui na América e no Brasil. A gente viu a segunda característica da igreja, uma igreja que é empresarial, ela incha, ela não cresce, ela cresce só rotatividade de pessoas que passam dentro dela, mas como igreja mesmo ela não cresce, ela apenas é um inchaço. E a gente viu o crescimento da igreja missional. Toda a igreja missional ela vai crescer. Não estou falando de proporções estratosféricas, eu estou falando de coisa contínua e sempre. É isso que o texto está dizendo. Veja se não é. Enquanto eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, partindo pão na comunhão e nas orações, ou seja, no culto. Enquanto eles tinham temor, enquanto eles tinham tudo unidade, enquanto eles davam testemunho público, enquanto as coisas aconteciam, o que é que Deus faz a essa igreja? Acrescenta dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento saudável é consequência da fidelidade à palavra e ao testemunho. Uma igreja que não cresce, certamente algo está errado com essa igreja. Toda boa semente dá bons frutos. Todos os galhos que estão encertados na videira frutificam. Consequentemente, toda a igreja que está viva em Cristo crescerá. Se é a igreja, é um organismo vivo, como sabemos que ela é o corpo de Cristo? Automaticamente, ela cresce e se desenvolve. Isso faz parte da essência de uma igreja. Crescer, aumentar sua participação, aumentar sua contribuição no reino. Em um dia só, a igreja passou de 120 mil a 3 mil pessoas, rapidamente. É o crescimento que Deus deu a ela, porque Pedro foi fiel na pregação do evangelho. Rápido. Outra coisa interessante de perceber é quem dá o crescimento não sou eu, não é a minha estratégia. Não é como a gente faz, não é como a gente pensa a igreja, não é como a gente move a igreja. Não. É como Ele quer. O crescimento é dele. O ritmo é com ele. Ele é que dá o crescimento. O testemunho dos crentes é muito importante, pois se não houver um testemunho verdadeiro, isso impede o crescimento saudio. Mas se o testemunho é verdadeiro, Deus tem prazer em acrescentar mais pessoas ao nosso meio. E Ele vai querer trazer. Ele tem trazido. Vocês são testemunha disso. Agora a gente precisa continuar fazendo. A gente precisa continuar dando testemunho. A gente precisa continuar sendo a igreja do Senhor. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, fazendo uma última aplicação de uma coisa que tem me preocupado bastante. Nós somos uma igreja, meus irmãos, e eu queria, com muito cuidado, trabalhar isso aqui com vocês. Nós somos igreja que estamos no contexto imigratório. Imigratório de brasileiros nos Estados Unidos. E é, para mim, impressionante perceber como a gente precisa melhorar bastante. Nós temos divisões no nosso meio, dentro desse contexto migratório. Nós temos inveja. Nós fazemos comparações. Nós temos competições entre nós. Eu já fui alvo de várias histórias que me chegou de pessoas que disseram assim, pastor, eu estou sendo nesse exato momento, estou muito triste. E eu disse, por quê? Ela disse para mim, porque pessoas estão dizendo que eu cheguei agora aqui, que eu tenho que passar os mesmos sofrimentos que todos que aqui chegaram. Isso é comum entre nós. A inveja. Se alguém consegue alguma casa, compra a primeira casa, os outros ficam com inveja. A gente não compartilha informação porque a gente acha que informação... Estava vendo um vídeo ontem de uma pessoa que está vendendo um curso para mostrar como você se liberta da armadilha do contexto migratório. Veja só, veja que absurdo. Alguém está vendendo um curso. Porque quando chegou aqui, o que eles ouviram era que eles tinham que sofrer. Que eles tinham que passar por tudo que eu passei. Veja a cultura desse lugar. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, nossa igreja não pode viver isso. Nossa igreja não tem que viver essa inveja, essa competição, essa comparação.
Vocês não vieram para cá para dar certo financeiramente. Se vocês vieram com essa ideia, é porque vocês ainda não tinham compreendido qual é a missão de vocês. A missão de vocês não é dar certo. A missão de vocês é servir o Senhor onde quer que vocês estejam. Essa é a missão de vocês. Então vamos parar com a competitividade, com a comparação, com a inveja desgraçada que só nos atrapalha. Nós não temos compromisso com esse tipo de coisa porque as Escrituras não têm. O desafio nosso é ser bíblico, então ouçam. Tiago 3,16, pois aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Isso não é da gente, não, isso é do cão, do capeta, do maligno. Ouçam Gálatas 5,26, não vos deixamos possuir de vanglória, procurando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Isso é vanglória. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso é do cão, do capeta, não é seu. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, porque ainda sois carnais, havendo entre vocês inveja, contenda, dissensões. Vocês são carnais quando vocês fazem isso. Você não pode ter esse espírito, isso é espírito do demônio, não é de Deus. Veja Filipenses 2, 3, 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um ou outro superior a si mesmo. Esse é o espírito cristão, não o seu. Que você não quer ver ninguém crescer. Isso não é de Deus. Eu não posso ter entre nós, os irmãos, os homens, que precisam cuidar da sua casa, entre as mulheres, esse tipo de fofoca, disseminação. Isso é do cão. 1 João capítulo 3, verso 14. Não sabeis que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Sabe quando vocês passaram da morte para a vida? Quando a gente ama de verdade o outro, quer ver o bem do outro. No meio da gente não pode ter dificuldade com elogio. Tem gente aqui que tem dificuldade com elogio de dizer muito obrigado. E essa pessoa é um orgulhoso de natureza. Orgulhoso. O orgulho impede você elogiar alguém. O orgulho lhe impede. É orgulho seu quando você não abre a boca para dizer, você está bonito. Deus te abençoe. Cuidado, mulherada. Os homens também, na fofoca, na disseminação. Como é que a gente pode ter unidade desse jeito? Como é que a gente pode ser um corpo desse jeito? Como é que a gente pode ser juntos desse jeito? Se a gente não consegue se elogiar, se a gente não consegue agradecer o que o outro faz, se a gente não consegue pedir, tem gente aqui com dificuldade de pedir, abrir a boca e pedir. Jesus disse que era melhor dar do que receber. Jesus nos ensinou a pedir, nos ensinou a dar. Peçam a vosso Pai que está no céu, e Ele dará a vocês. Que é isso? Isso é falso evangelho que você vive. Alguém diz assim, eu não elogio não, pastor. Não elogio não, porque eu não quero mexer com o coração da pessoa. Eu estou pouco me importando o que ela vai fazer com o meu elogio. O problema é dela. Se ela vai se envaidecer, se ela vai se orgulhar, o problema é dela, não é meu. Agora, eu não tenho que elogiar por demagogia. Eu não tenho que elogiar falsamente. Se a coisa é feia, eu digo que ela é bonita. Isso é falso. É falso. É lógico. Mas, que dificuldade é essa? Sabe o que é isso? Falta de vida no espírito. É carnal, isso é carnal. Paulo disse, vocês são carnais, por isso que vocês não amam uns aos outros. Vocês estão na carne. Então, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que a cultura dessa igreja não seja a cultura do contexto migratório. Que a cultura dessa igreja não seja a cultura da fofoca, da inveja, da comparação. Que a cultura dessa igreja seja uma cultura cristã, bíblica. Que a gente, quando vê o defeito do outro, a gente não sai espalhando pela rádio fofoca da igreja ou da comunidade do WhatsApp. A gente vai até a pessoa, pratica Mateus 18 com ela. Se teu irmão pecar, você vai até ele com responsabilidade, com maturidade, porque você quer trabalhar no mesmo corpo, você quer trabalhar para Jesus. Quem não trabalha assim está com ele espalhando. Presta atenção. Se você não trabalha para unir, você é contra Cristo. Porque o que Cristo fez foi vir para morrer, para nos unir.
debaixo do mesmo nome dele, debaixo do mesmo corpo dele. Se você não trabalha para isso, você é um rebelde. Você é contra Cristo. E saiba, o Senhor tratará isso na sua vida. Porque ai daquele que se levantar contra um dos meus pequeninos, disse o Senhor Jesus. O problema que você está arrumando não é com o pastor da igreja, não é com a igreja, não. É com ele mesmo. E aqui não tem ameaça, é exposição das Escrituras. Cristo, li os textos para você. Cristo está chamando a sua igreja à unidade. Porque de outra maneira, isso não é a igreja dele. Isso é um corpo cheio de retalho. Que o Senhor nos ajude e que toda mudança de comportamento que a gente precisa, a gente vai buscar em Cristo. Não é nas nossas estratégias, é na nossa união com Ele, é na vida de oração com Ele. É estar nele para que a gente possa juntos viver essa unidade, meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a buscar essa unidade em Cristo Jesus. Porque de outra sorte, nós não seremos igreja. Seremos qualquer coisa. Clube, qualquer outra coisa, menos a igreja de Cristo. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.